E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois de um tempinho aí, né, de calma, uma semana meio tranquila, vamos voltar para nossas atividades, né? O nosso conteúdo de hoje, vamos trabalhar com modificadores de acesso. Nós já começamos a dar uma palhinha desse conteúdo, né? A gente já pedi para vocês fazerem uma pesquisa, vocês já deram uma lida sobre isso. Então a ideia agora é a gente começar a trabalhar, pôr a mão na massa, né? Nossa prática, tá ok? É, Vamos relembrar primeiro, antes da gente entrar propriamente no conteúdo, aonde nós tínhamos parado nas aulas passadas, né? Então, na aula passada, nós tínhamos parado aqui, né? Nós tínhamos criado eu estou usando o Eclipse aqui, mas vocês podem utilizar qualquer ferramenta, tá ok? Eu usei o Eclipse só para facilitar um pouco a visualização, tá? Mas qualquer outro aplicativo daqueles que a gente tinha conversado, né? Aquele para dispositivos móveis, ou o que eu apresentei também nas aulas passadas, todos eles servem, tá? Então, o que a gente tinha feito? Nós tínhamos criado inicialmente uma classe cliente, uma classe simples, né? Que tem apenas 3 atributos, um nome, um sobrenome e um CPF. O que seria esse cliente? Seria o proprietário de uma conta, também chamado de titular dessa conta, tá ok? Então nós tínhamos criado isso aqui. Além disso, nós criamos 2 atributos que representavam uma conta, né? Nós tínhamos criado um número para essa conta e um saldo, que teria, né, o valor de depósito, o valor que está valendo a sua conta corrente ou a conta poupança. Aqui nesse caso a gente não está fazendo diferenciação ainda, faremos lá na frente, né? Então basicamente era isso aqui que a gente tinha criado. Lembre-se que o atributo é o que diferencia as contas, né? Além disso, nós tínhamos criado 3 métodos que são responsáveis por realizar ações com a nossa conta, né? O primeiro método é o método de sacar, que era responsável por retirar um valor do saldo baseado em uma informação que era passada como parâmetro do meu método, tá ok? Então isso aqui são os parâmetros do meu método, tá beleza? Então eu passava um valor qualquer e esse valor era retirado do meu saldo. Tranquilo, sem problema nenhum, né? Também criamos um método chamado depositar, tá ok? Esse depositar também tinha como parâmetro um valor. E esse valor, ele era, diferente do sacar, ele era acrescido, né? Então eu adicionava ao meu saldo. Então se eu tinha 100 reais, eu depositei 200, eu teria que ter 300 reais na minha conta, tá ok? Então é basicamente isso aqui. E criei um método simples só para mostrar, para facilitar a minha impressão, né? Então isso aqui não precisaria ser feito. Tem até uma forma mais simples de fazer, vou mostrar para vocês, mas isso aqui não é muito recomendado também, tá? Isso aqui é só para testes realmente, tá? Mas então eu estou imprimindo o meu nome, o número, na verdade o titular, né? O nome do titular, lembrem que o titular é uma classe cliente, então eu não posso acessar diretamente aqui na conta o nome, tá? Por quê? Porque esse nome não pertence à conta. O nome pertence a quem? Ao cliente. Nesse caso, o atributo que a gente chamou foi titular, tá ok? Então, o titular tem um nome. O titular por quê? Porque ele é um cliente, tá? O número é da conta, então não teríamos problema, e o saldo também. Então, foi basicamente isso aqui que a gente criou, tá ok? Vamos olhar aqui quem mais. E aqui a nossa classe principal, que a gente já tinha feito alguns testes. Eu coloquei aqui, criei um cliente primeiro, né? Com nome, sobrenome e CPF. Criei uma conta também. Lembrem que para você criar um objeto é preciso que exista o new, né? Se você não usar o new, esse objeto não é criado e você vai ter um erro de null pointer, né? Aquele null pointer exception, aquele errinho que eu já mostrei também em algumas aulas para vocês, tá ok? Então eu criei meu cliente, criei minha conta, associei o cliente que eu acabei de criar, ó, à conta que eu acabei de criar. Então houve uma associação aqui, tá ok? Aqui também eu criei um número para minha conta e atribuí um saldo, tá ok? Realizei algumas ações simples, então vamos olhar aqui primeiro, vou executar para a gente ver direitinho, né? Então, ó, houve execução. Então eu tinha inicialmente na minha primeira impressão R$ 1.000 de saldo, tranquilo? Fiz um saque de R$ 300, então minha conta passou até agora, depois na próxima impressão, 9.700, beleza? E aí depois fiz um depósito de R$ 600. E aqui ficou bonitinho minha conta, 9.700 mais 600, então 10.300. Então foi nisso aqui que a gente tinha parado na aula passada, beleza? Vamos voltar aqui agora para o material, só para a gente dar uma olhada. Esse material vai estar disponibilizado para vocês na sala de aula, tá? Então vocês podem seguir por ele. Eu não vou fazer aqui mais ou menos algumas coisas, não sei se vou seguir ao pé da letra, mas vocês podem seguir que vai dar tudo certinho, tá ok? Então aqui, vamos ver o que a gente vai trabalhar? Controlar acesso aos seus métodos, atributos e construtores através dos modificadores. Nós vamos trabalhar com 2 modificadores iniciais, tá?
inicialmente 2. Existe um outro, Protected, que a gente não vai trabalhar por enquanto, tá? Então a gente precisa preocupar com o Private e o Public. Daqui a pouco eu explico para vocês, vocês vão entender qual é o sentido disso aqui, tá? Escrever métodos de acesso com os getters e os setters. Isso também é muito importante, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Apesar que alguns programadores não recomendam você usar getter e setter demais, tá? Tem alguns que é até uma má prática, né? A gente acostuma na faculdade a criar getters e setters para tudo, né? Então, nem sempre isso é útil, tá bom? Vamos ensinar para vocês também. Criar construtores, isso é muito importante, né? Ensinar como criar a tua classe, isso aqui a gente vai criar teu objeto, isso aqui também a gente vai trabalhar. Utilizar variáveis e métodos estáticos, tá? Essa parte aqui eu acho que não vai chegar nesse ponto, acho que a gente não vai entrar agora, acho que vai ficar para uma próxima, tá? Então vai ficar praticamente por essas 3 partes, tá bom? Vamos entender primeiro o seguinte. Eu tenho aqui minha classe. Lembrem que eu sempre falei para vocês, né? O usuário ele pode fazer arte, ele vai fazer arte provavelmente, então você tem que estar preparado para isso, não é? Vamos imaginar essa situação simples aqui, ó. Vamos tirar esse teste todo que estava aqui e vamos manter como estava. Se eu imprimir isso aqui agora, sem problema nenhum, meu saldo, vamos diminuir o saldo, vamos deixar mais pobre esse rapaz? Então ele está com R$1.000, tá bom? Se eu imprimir, vou salvar aqui rapidinho, então, ó, tá certinho, minha conta tem R$1.000. Agora imaginem o seguinte, eu quero fazer um saque. Conta, ponto, ó, sacar. E eu quero sacar R$1.000. Eu já sei fazer o cálculo, então eu sei que se eu tenho 1.000 e eu saquei 1.000, eu vou ter quanto na minha conta? Opa, só um minutinho, ó. Tá, desculpa, esqueci de imprimir, a gente não vai ver o resultado, né? Ele fez o cálculo, mas não mostrou o resultado. Então vamos mostrar aqui. Olha aqui quanto ficou. 0. Tá certo, né? Eu tinha 1.000, fiz um saque de 1.000, então... Só que aqui tem um problema. Imaginem o seguinte. Imaginem que eu queira sacar o seguinte. R$2.000. Mas peraí, professor, como é que eu vou sacar 2.000 se eu só tenho R$1.000 na minha conta? Vamos ver o que acontece com o nosso sistema? Ó, executando novamente. Opa, eu tinha 2.000 na minha conta. Eu saquei 1.000. Opa, desculpa, fiz o contrário, né? Eita, professor, aqui assim, pronto. Então eu tenho 1.000 na minha conta e eu quero sacar 2.000. Então eu tenho 1.000 e quero sacar 2.000, tá? E um mundo perfeito, né? No nosso mundo, nós não conseguiríamos fazer nada, porque você não tem, desconsidere limite, desconsidere essa situação. Imagine que é só o saldo. Nenhum banco vai te dar esse dinheiro a mais. Você provavelmente vai ter aquela mensagem terrível, né, de saldo insuficiente. Então vamos executar para a gente ver aqui, ó. Opa, olha o que aconteceu com a minha conta. Ela fez o cálculo matemático, porque isso aqui não vai ser um erro. Mas ele me deixou com menos R$1.000. Isso não poderia talvez acontecer. Por quê? Porque o meu banco vai ter um problema. Imagina que isso aqui eu saquei 1.000. Mas e se eu quiser sacar 100.000? Vamos fazer um teste. Ah, professor, mas isso aqui não pode acontecer. Opa! Eita, mudei de novo o lugar errado. Peraí, só um minutinho. Aqui, ó. Pronto. Vamos executar novamente? Olha lá, menos 99.000. Coitado desse banco, né? Esse seria um banco fadado a falir, né? Porque com você fazendo saques assim, como é que vai ficar com esse dinheiro, não é? Ah, professor, eu entendi qual é o problema. Mas e aí, o que eu posso fazer? Você tem algumas formas de resolver isso, não é? Vamos fazer o seguinte? Vamos criar uma variável aqui agora, um double valor, que vai ser o valor sacado. Valor sacado, tá ok? Opa, valor sacado. Fiz errado aqui, aqui, valor sacado. E esse valor sacado eu vou começar com um valor que eu quero, por exemplo, R$2.000, né? Eu vou substituir ele aqui, valor sacado. Pronto. Do jeito que está aqui, se eu imprimir, né? Teoricamente deve acontecer a mesma situação que estava acontecendo antes. Menos 1.000. Por enquanto, tudo ok. Mas agora eu vou fazer um controle. Como é que a gente consegue fazer controles, né? Como é que a gente consegue fazer checagens? A gente já trabalhou bastante com isso. São as estruturas condicionais. Então eu posso usar uma estrutura condicional aqui para verificar o seguinte, que se esse valor não for menor do que o que eu tenho na minha conta, não realiza esse saque. Tá? Eu posso fazer isso. Vamos fazer então aqui? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Se o valor que eu quero sacar for maior do que o que eu tenho no meu saldo, ó, entenderam aqui? Se for maior, então presta atenção. Conta saldo, desculpa, vamos conta saldo. Pronto, aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se esse valor que eu tenho for maior do que o que eu tenho na minha conta, que é a situação aqui, eu tenho 2.000, eu quero sacar 2.000, mas eu só tenho 1.000. Essa situação pode acontecer?
Não, essa situação não pode ocorrer, tá? Então aqui nesse caso eu não posso fazer o saque, tá? Tá ok? Então vamos mudar aqui para ficar bem direitinho, tá? Vamos fazer diferente, vamos fazer o contrário, né? Se o valor sacado meu for maior, né, que a minha conta, não, tá certo, né? Se o valor sacado for menor que a minha conta, ó, tá vendo aqui? O valor sacado é menor que a minha conta, eu posso então realizar esse saque, ó. Beleza? Então funcionou. Agora vamos fazer o seguinte. E se ele não puder realizar essa conta? Vamos imaginar aqui, se está ok, valor sacado 2.000. 2.000 é menor que R$ 1.000? Não, não é. Então nessa situação, esses 2.000 não podem ser realizados os saques. Vamos mostrar uma mensagem para a pessoa só para ela ser informada, né? Saldo insuficiente. Ó, então tá lá, um saldo insuficiente. Vamos fazer um teste agora? Ó, eu tentei realizar o saque, né? E não foi possível, tá vendo? Por quê? Vamos tirar o extrato para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor o que aconteceu, tá? Ó, tá bom? Ó, então aqui, vamos lá? E se ele conseguir realizar o saque, vamos mostrar o valor da minha conta com o saque realizado, tá bom? Vamos até escrever uma mensagem aqui para ficar mais bonito, para ficar um trem chique no último, né? Então, saque realizado com sucesso. É praticamente um Banco do Brasil isso aqui, já está funcionando muito bem, né? Vamos executar? Opa, saldo insuficiente. Por quê? Porque o valor que eu quero sacar é maior do que o valor que eu tenho na conta. Vamos fazer o outro. Então vamos fazer agora um teste diferente. Vamos diminuir, vamos colocar um valor aqui que realmente possa ser sacado, tá? O valor de quê? De 500, por exemplo, é um valor que pode ser sacado. O valor sacado, 500, é menor do que o que eu tenho aqui no saldo? É, não é? Então vamos executar. Opa, salvando, né? Olha ali, titular tá ok, então meu saldo foi reduzido e o saque foi realizado com sucesso. Tranquilo, beleza, então a gente conseguiu resolver isso aqui, não foi? Mas tem um problema com essa situação. Qual o problema que a gente enxerga aqui? Nenhum, professor, porque aqui está sendo executado. Ah, é, mas vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui fora de novo, novamente, conta ponto, sacar, e agora eu quero sacar de novo aquele valor maluco de 2.000. A gente já sabe que se eu coloquei valor sacado 2.000 aqui, ó, isso não vai funcionar. Por quê? Porque nesse trecho aqui eu estou fazendo esse controle, não é isso? Mas e esse trecho aqui, o que está acontecendo? Vamos fazer um teste? Vamos executar para ver o que acontece aqui? Ó, vou salvar de novo a minha impressão para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Ó. Então, eu vou executar novamente. Está lá de novo o problema. Perceba então aqui qual é a situação que está acontecendo? Eu forço em todo local que alguém for realizar um saque, que ele tenha esse controle, ele tenha que fazer essa verificação. E isso é um problema. Por quê? Quem garante que todo mundo vai lembrar de fazer essa verificação? E quem garante que ele vai fazer a verificação correta? Imagine em quantos locais eu não teria que ter essa checagem de validação. Imagine um banco grande, a quantidade de ações que acontecem entre saques. Seria complicado, não é? Imagine o seguinte, e se eu tivesse que modificar alguma coisa nessa condição? Uma mudança boba, por exemplo, mudar o texto. Ao invés de ser saque realizado com sucesso, eu tivesse que mudar para saque realizado maravilhosamente bem. Imagine isso. Em quantos locais eu não teria que mexer? Em quantos locais eu não teria que trabalhar no meu código? Tá? Então isso aqui eu não estaria encapsulando muito bem minhas regras de negócio. Eu não estaria dando as responsabilidades corretas para quem realmente deve ter essa responsabilidade. E aí eu pergunto para vocês, quem tem a responsabilidade de verificar a sua conta? Quem sabe realmente que dados de conta eu tenho? Bem fácil, né? Nesse caso, quem sabe disso é minha conta. Então a conta seria a melhor pessoa para saber se ela pode ou não realizar alguma coisa, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar isso aqui, mas vamos fazer agora o seguinte, toda vez que for realizar um saque, vamos fazer uma checagem, ó, que se o valor que está sendo digitado, o valor que está vindo como parâmetro, tá ok? O valor que foi passado aqui, ó, se esse valor aqui, ou o valor que foi sacado, se esse valor for maior, é maior ou menor, hein? Ele tem que ser o quê? Menor, né? Na verdade, tem até um errinho aqui agora, tá? Ele não precisa ser só menor, ele pode ser menor ou igual. Por quê? Porque eu também posso sacar o valor exatamente igual, tá? Teve um probleminha aí, mas a gente já fez a correção, sem problema nenhum, né? Então, se o valor for menor ou igual que o meu saldo, tá ok? Se ele for menor que meu saldo, o que eu posso fazer?
eu posso realizar o saque, tá ok? Ó, eu posso realizar esse saque. E se não for, aqui nós temos um problema. Por quê? Do jeito que está aqui, lembrem que eu comentei com vocês sobre esse aqui, ó, esse void. Esse void é o retorno do meu método. É o que ele vai informar para quem realizou a chamada. E aqui tem um probleminha. Por quê? Com o método void, lembra que eu comentei com vocês. O void era a mesma coisa, você tem uma maquininha de cartão, que você coloca o cartão e ela simplesmente apaga. Ela não fala, você digitou a senha, você fez todos os processos. Só que na hora de mandar a confirmação para você se houve ou não esse saque, ele simplesmente não fala nada. E aí você não sabe se houve o saque, se não houve o saque, se deu um erro, o que aconteceu. Isso é basicamente o void. E aí para isso eu acho interessante. Eu acho interessante nós conseguimos retornar uma informação para ele. Como assim? Falar se foi possível ou não realizar o saque. Se foi possível ou não realizar essa ação. E aí a gente pode usar aquele tipo que a gente já está acostumado, que tem duas opções. Um valor verdadeiro e um valor falso, tá ok? Ó? Então eu posso colocar um boolean. Perceba que já acusou um erro aqui. Por quê? Porque o Java está me explicando o seguinte, ó, você colocou um retorno, sem problema nenhum, você pode fazer. Mas você obrigatoriamente tem que me ter um retorno. Você precisa retornar essa informação para mim, tá ok? Então eu preciso fazer esse retorno. Vamos imaginar o seguinte, nessa condição aqui de valor e saldo, foi realizado esse saque? Foi, né? Porque aqui meu valor era menor que o meu saldo, então eu posso fazer esse retorno. Vamos falar o seguinte? Retorna verdadeiro, ó. Ou seja, essa ação foi realizada. O que a gente está fazendo aqui, nós vamos colocar 2 pontos de retorno. Não é muito recomendado nisso, mas como nós estamos começando, vocês estão aprendendo, tudo bem. Com uma boa prática, vocês vão descobrir que talvez fosse interessante ter só uma saída de retorno aqui no final e você trabalhar esse código antes disso, tá? Mas por enquanto, não se preocupem muito com isso. O mais interessante é vocês entenderem o conceito para depois aperfeiçoar essas técnicas de vocês, tá bom? Então, eu retornei como verdadeiro. Opa, mas ainda está com erro, eu já coloquei um retorno. Lembra que eu falei para vocês, se vocês colocaram o retorno obrigatório, o retorno boolean, você precisa retornar sempre alguma coisa. Essa situação aqui só vai ter um retorno quando? Quando essa condição for atendida, quando for possível ser realizado o saque. Mas e quando não for possível, o que acontece aqui? Absolutamente nada, tá ok? Então aqui, nessa parte do else, a minha outra condição, eu preciso falar o seguinte, que isso aqui não foi possível de ser realizado, tá ok? Então, eu agora estou fazendo uma checagem aqui dentro. Tranquilo? Qual é a checagem que eu estou fazendo? Que se esse valor que foi passado como parâmetro for menor do que o meu saldo, realiza o saque, tá ok? Ele pode realizar o saque, menor ou igual, né? Então, se eu tenho 2.000 no valor, mas eu tenho 5.000 na minha conta, é menor? Pode realizar o saque, sem problema nenhum. Eu tenho 1.000 na minha conta e eu quero sacar R$1.000, é menor ou igual? É igual, então pode realizar o saque também, sem problema nenhum. Tá ok? Então é basicamente isso aqui que a gente está fazendo. Se não aconteceu nada, não foi possível realizar o saque, é óbvio que a gente sabe que aqui é saldo insuficiente, mas teria outras formas para a gente trabalhar. Aqui eu vou falar o seguinte, falso, não foi possível ser retornado. Beleza, pessoal, aqui eu entendi, mas o que mudou aqui? Agora aqui tem um detalhe. Essa checagem continua funcionando sem problema nenhum, tá ok? Continua funcionando. Mas vamos ver se do jeito que está aqui, isso aqui pode ser realizado? Vamos ver o que acontece? Lembrem que eu tenho 1.000 de saldo e eu vou tentar sacar aqui, ó, 2.000, tá vendo? Vamos executar? Ó, um minutinho. Olha aqui, percebam que agora não foi possível realizar esse saque. Não é isso? Olha lá, ó. Eu continuei com meus 1.000. Por quê? Porque esses 2.000 não puderam ser sacados. Professor, beleza, mas ficou estranho, porque eu não estou entendendo o que aconteceu. Vamos fazer diferente, então? Vamos criar uma variável aqui para guardar essa informação para mim? Realizou saque. Ó, olha só que legal. Cria uma variável do tipo boolean, que coincidentemente é o quê? É o meu retorno aqui, ó. Tá vendo? Então eu estou tendo esse retorno. Esse retorno aqui, depois que ele realizar o processo de saque, vai ser guardado aqui, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para a gente ficar melhor agora. Vamos trabalhar aqui embaixo, só fica mais limpo. Olha lá. Então eu vou fazer o seguinte. Se realizou o saque, o que é isso aqui? Isso aqui não é verdadeiro ou falso? Dessa forma que eu estou trabalhando aqui, eu estou falando que se isso aqui for verdade, o que aconteceu? Se isso aqui foi verdade, então o saque foi realizado. Ó, que legal. Beleza? E se isso aqui não foi verdade?
Simples, ó. Se isso não foi verdade, então vamos copiar e colar, né? Boa prática, né? Copiar e colar. Se copiou e colou, certo, né? Saldo insuficiente. Olha lá, ó. Vamos fazer um teste agora? Ó, saldo insuficiente. Não foi possível realizar esse saque, tá vendo? Então aqui ele me mostrou a mensagem e aqui ele me imprimiu a conta. Agora ficou legal. Por quê? Porque agora eu não obrigo. Ok, ele pode colocar essa mensagem, mas eu não obrigo ele a fazer aquela verificação do se aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque sempre que ele chamar esse método, essa ação vai ser verificada automaticamente. E aí vem dois pontos importantes. O primeiro, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Ela nem precisa saber realmente o que está acontecendo. Quem tem que saber o que está acontecendo é a conta. Tá ok? Então a conta que tem que saber. Por quê? Porque é ela que é responsável pelas informações dela. Ela que sabe como verificar o saldo, o número e o titular dela. Ela é que sabe trabalhar com isso, não é o principal. Tá bom? Então aqui foi um primeiro ponto. O segundo ponto é que agora qualquer pessoa que precisar realizar um saque vai passar por essa verificação. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Olha só, vamos imaginar o seguinte. A gente realizou esse saque, sem problema nenhum, em qualquer lugar agora que eu chamar, vai ficar bonitinho. Uma outra forma também, só para mostrar para vocês, né? Você também pode fazer isso aqui, tá? Já que é um retorno, vocês podem jogar aqui direto também, tá? Fica a critério, eu acho a outra forma mais elegante, mas você pode fazer isso aqui também, tá? Não tem problema nenhum, tá vendo? Porque o retorno aqui é um sacar, tá vendo? É um true, verdadeiro ou falso. E o resultado vai ser rigorosamente o mesmo. Eu esqueci. Vamos fazer um saque aqui que realmente possa ser realizado? Vamos colocar aqui 500. Ó, 500 é menor que o meu saldo. Vamos voltar aqui na conta? 500, ó, é menor do que o saldo que eu tenho aqui. Quanto que eu tenho? 1.000. Então, esse saque pode ser realizado. Viu lá? Então, resolveu. Ficou legal que só, não foi? Só que nós temos um pequeno problema. E aqui que entra a parte dos modificadores de acesso. Eu fui lá, fiz um controle bonito, e eu falei que para fazer um saque, fiz toda uma propaganda, eu falei que para fazer um saque você precisa obrigatoriamente utilizar o sacar, não é? Não. E aí tem o nosso pequeno probleminha. Olha isso aqui, o que eu posso fazer. Vamos imaginar que o cara está lá mal intencionado, ou talvez errado mesmo da vida, e ele perceba o seguinte, eu não consigo criar um valor inicial para o meu saldo aqui, por que então eu não faço o seguinte, eu já crio um valor de menos 582 mil. Imagine uma conta sua começando com menos 582 mil. Epa, isso aí era um problema, não é? Por quê? Porque eu estou fazendo um acesso indevido agora. Eu estou conseguindo modificar algo que não deveria, porque eu estou fazendo um controle aqui. Tá ok? Eu estou fazendo uma checagem. E eu poderia fazer uma outra checagem ainda aqui, ó. Que o quê? Que isso aqui só pode ser realizado se esse valor for maior do que zero. Tá? Então eu poderia falar aqui, ó, que se esse valor for menor e se o valor for maior do que zero, ó, que são duas condições agora que eu estou fazendo. Ó. Perceba que eu só mudei aqui e o meu código, ó, eu não vou mexer no principal, vou deixar o valor que estava aqui. Óbvio que a mensagem aqui vai ser estranha, mas a gente depois pode fazer uma adaptação. Tá vendo? Eu mudei aqui só. Vamos fazer um teste para a gente ver o que acontece? Olha, saldo insuficiente. Esse saldo insuficiente foi por causa desse valor negativo. Tá ok? Então aqui, ó, eu consegui verificar esse saque, esses valores que foram passados, tá vendo? Ó, porque estava negativo. Mas aí vem aquela situação. Eu acessando esse atributo, eu estou de alguma forma burlando a minha regra de controle dos meus valores. Eu estou escondendo eles, tá? E aí isso é um problema. Por quê? Porque eu fiz todos os meus métodos de checagem, mas aí chega uma pessoa e olha o seguinte, ó. Eu estava com 1.000 aqui e eu quero sacar 2.000. Vamos voltar para 2.000. Ó, 2.000. Aqui eu sei que vai aparecer saldo insuficiente, não é isso? Só que eu tendo acesso ao meu atributo, o que eu posso fazer aqui ao final? Olha só, vamos ver isso aqui, ó. Conta saldo menos 2.000. Isso aqui não é a mesma coisa de realizar um saque? Eu não estou tirando esse valor do meu saldo? Vamos executar para ver quanto que ficou o meu extrato? Ó. Olha aí o problema de novo. E com esse problema, o que acontece? Eu matei meu método. Meu método que tinha uma regra bonita, que tinha um se elegante, fazendo tudo e mais um pouco aqui dentro, foi praticamente ignorado, tá ok? Então, quando acontece essa situação,
agora, a partir das próximas atividades, vocês vão começar a trabalhar com métodos, com atributos, com visibilidade de atributos e métodos, tá ok? O que é isso? O primeiro que a gente vai conhecer é desculpa, é o atributo chamado de private. Olha isso aqui, ó. Private double saldo. Tá legal aqui, tá funcionando belezinha. Percebam que não aconteceu nada? Vamos salvar esse código? Opa, olha o que aconteceu na minha classe principal. Já começou a explodir erro para todo lado, né? Mas o erro aonde? Somente no meu saldo. Por que que aconteceu esse erro no saldo? Vamos colocar aqui para a gente ler, ó. O campo, o atributo saldo, não está visível. Olha que legal. Olha só isso aqui. Matei o cara não pode fazer mais nada aqui, tá? Por quê? Porque um atributo privado, ele só pode ser acessado diretamente por quem? Pela própria classe. Então, nesse exemplo aqui, claro, o saldo ele só pode ser modificado, percebam isso, o saldo só pode ser modificado dentro da classe conta, tá ok? Então, só a conta agora consegue acessar o saldo. E esse rapaz aqui, ó, não consegue mais colocar esse valor aqui direto, tá ok? Então, agora ele não tem mais acesso ao atributo. Ah, professor, mas aí como é que eu vou criar um valor de uma conta? Aí vem a mágica da nossa programação orientada a objetos. Eu não criei um método que faz um depósito, que é colocar um valor na minha conta? Vamos fazer o seguinte? Então, se você quer começar a tua conta, meu jovem, deposita R$1.000 na conta. Olha só que legal. E esse saldo aqui meu, ó, ele vai ter que apagar. Isso aqui não funciona, ele não consegue acessar, porque meu método é privado, tá ok? Private, ou seja, eu não consigo acessar de nenhuma classe fora. Somente a minha conta consegue acessar o saldo, tá? Nem mesmo o cliente que tem uma associação consegue. Então, aqui no caso, só a conta é possível de acessar. E aí, professor, por que ela pode acessar os métodos? Porque os meus métodos estão como públicos. E aqui é a parte legal. Então, o private, o privado, somente a conta, desculpa, somente a classe que é detentora do método ou do atributo pode visualizar e acessar. Métodos públicos, qualquer um pode acessar. Olha lá, ó, vamos acessar a nossa conta aqui, conta ponto. Percebam que já até sumiu aqui, ó, sumiu aquele saldo. Eu não consigo visualizar ele. Eu não consigo acessar ele em hipótese alguma. Eu só consigo visualizar os meus métodos. Esses métodos aqui de baixo também são deles, mas são herdados de uma outra... Ó, é uma outra coisa que acontece, chamada de herança, e ele está herdando alguma coisa. Depois a gente trabalha com isso. Não se preocupem, preocupem com o que a gente criou nesse caso, que é o depositar. E se você olhar aqui embaixo, sacar. E aqui o extrato. Então agora eu tenho um poder maior ainda. Agora eu consigo forçar ele a só trabalhar com os métodos que eu quero. Tá? E aí vem aquela situação de novo. Lembra que eu falei que ele podia depositar R$1.000? Um valor negativo, desculpa. Vamos fazer um controle então aqui, ó. Se esse valor for menor do que zero, ou menor ou igual, né? Ele não vai depositar zero, então menor ou igual a zero, o que ele pode fazer? Vamos fazer mais bonito, né? Vamos fazer assim, ó. Se for maior do que zero, então realiza o saque. Ele é maior do que zero. Eu estou colocando, se não for, nem faz nada. Lembra aqui, ó, aqui eu vou deixar como void para a gente tratar, para a gente só comparar. Aqui poderia também ser um booleano, ter toda uma checagem, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, então, ó, só para a gente não evitar, ó. Então, se ele digitar um valor que é negativo ou qualquer coisa, quanto que vai ser o saldo dele? Zero. Então, ele vai passar um valor. Esse valor é maior do que zero, então guardo o valor no meu saldo. E se ele não for? Se ele não for, atribui um zero só para evitar um problema, evitar a fadiga. Então, agora, ele não consegue mais colocar nenhum valor, veja bem, nenhum valor diretamente no meu atributo saldo. Ele passou a ser obrigado a trabalhar com os métodos que eu criei, que é sacar ou depositar. Olha o quanto a gente escondeu o nosso código. Opa. Olha o quanto a gente agora tem um controle do que a pessoa pode ou não fazer, do que ele tem de acesso às nossas regras de negócios, tá? Se um dia eu precisar mudar isso aqui, ó, eu não preciso me preocupar em como ele está sendo chamado e aonde ele está sendo verificado. Eu só preciso saber disso aqui. Tá ok? Então, se por exemplo eu fizesse uma mudança que pode ser adicionado um zero, só um título de curiosidade, seria desnecessário. Mas só para ilustrar, né? Então ele pode depositar o zero. Para quem está usando isso aqui, ó, é totalmente indiferente.
Imaginem que quantos principais não estariam executando chamando essa classe? Várias. E aí tudo estaria escondido e ele não precisaria saber de absolutamente nada. Um exemplo que eu falo para vocês é quando a gente estava trabalhando em lógica na classe scanner. Vocês usavam lá o scanner.nextInt, nextDouble, mas vocês não faziam ideia do que acontecia por trás dos panos. E a ideia é essa, que você não precise realmente saber, a não ser que você seja realmente quem está dando manutenção nesse programa, tá ok? Então, quais são os modificadores de acesso que a gente conheceu? O modificador de acesso, private, tá ok? Private, privado. O que é o privado? Somente a própria classe tem acesso a ele, somente a própria classe, tá ok? E o outro modificador de acesso é um modificador de acesso público. O que é o público? Qualquer classe que esteja, qualquer local, você pode fazer um acesso a esse método, desde que você tenha criado a tua classe. Ó, criado o teu objeto. Nesse caso aqui eu criei a conta. Tá ok? Beleza? Agora vamos para as convenções. Quando você está aprendendo, a maioria das pessoas fala o seguinte. Todo atributo é privado. Tá? Por quê? Porque é uma garantia de segurança que você tem. Talvez lá na frente, em algum momento, você consiga identificar uma situação em que isso aqui não é tão verdade, que você possa usar um outro atributo, tá? A gente vai trabalhar até com atributos estáticos, mas e atributos protegidos, que é outra situação, tá? Então, para a nossa disciplina, o que a gente vai fazer, considerem essa regra de atributos são privados, tá ok? Vamos trabalhar assim para evitar problemas. Então, atributos são privados. E aonde a gente trabalha os atributos? Nos métodos. Professor, então agora eu saquei. Todos os métodos são públicos? Não necessariamente também. Podem acontecer métodos que você não quer que seja exposto para o usuário. Por exemplo, um método para calcular o seu limite bancário. Já deu o errinho lá, por quê? Porque eu coloquei os privates. A gente já vai corrigir isso, tá? Então, por quê? Porque por exemplo, você quer uma forma de calcular o seu limite bancário, por exemplo, de quanto você tem de renda e tudo. Você não quer que o cliente tenha acesso a isso. O cliente que eu falo, na verdade, é quem está executando o teu programa, que ele tenha acesso a esse método. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode tornar esse método private. E aí, o que acontece? Quem que pode usar ele? Somente a minha querida classe, tá ok? Então, você também pode utilizar. São situações específicas. Pra gente agora, nesse momento, vocês não vão achar situações assim, a não ser que seja pedido em exercícios, tá ok? Então, pra gente aqui, para simplificar, os nossos atributos são privados, tá? E aqui os nossos métodos vão ser públicos para a gente poder acessar, beleza? Voltando então no nosso problema. Eu corrigi a situação, corrigi aqui, né? Eu coloquei privado, porque todos os atributos são privados. Mas aí veio aqui e começou a explodir um monte de coisa. Por quê? Porque agora eu não tenho mais acesso ao meu titular. Tá ok? Eu não tenho mais acesso ao meu titular. E eu não tenho mais acesso, ó, ao meu número da conta. Porque agora eles são privados, eles não estão visíveis. Eles não estão visíveis. Aí, pessoal, agora ficou complicado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Então, para resolver essa situação, nós temos uma convenção que é muito utilizada na programação orientada a objetos, que são os getters e os setters. O que raio é isso, professor? Get, você vai buscar uma informação. Set, você vai colocar uma informação, tá ok? Então, o get, eu busco uma informação da classe. Então, eu posso falar o seguinte, ó. Get nome. Get nome. E ele vai me fazer o quê? Ele vai buscar o nome de quem? De uma conta, tá ok? Então, ele vai fazer esse get e o set, buscar o nome, tá ok? Vamos colocar na prática que talvez fique mais claro um pouco. Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso, primeiro, guardar essa informação, porque eu não consigo buscar essa informação se eu não estiver gravando, não é isso? Então, eu vou colocar essa informação de alguma forma. Vamos fazer o seguinte, ó, set, vamos escolher um set aqui pra gente? Vamos colocar primeiro o set número, que é mais legal. Olha o que ele fez aqui, ó. Criou um método para mim, tá? De que jeito? Um método público, por quê? Porque eu preciso visualizar esse método, não é? Eu preciso chamar ele de fora. Ele vai ter algum retorno? Nenhum. A única coisa que ele vai fazer é guardar o número que eu passei como parâmetro no meu atributo. Basicamente é isso que o set faz. Ele pega um valor que você está passando por fora, vindo de uma outra classe, para guardar esse valor dentro do meu atributo, tá ok? Professor, por que eu não fiz isso direto aqui?
Lembre da situação. Para poder esconder minha regra de negócio, para que o usuário não tenha ideia, o usuário que eu falo, uma pessoa que está acessando o teu sistema, usando a tua biblioteca, não possa ter acesso a essa informação. Ele não pode visualizar isso, tá ok? Não é bom. Então aqui eu posso colocar uma outra checagem. Por exemplo, validar o número, calcular um dígito, e ele não faria nem ideia disso, tá? Então como é que eu consigo agora guardar esse valor? É um atributo, é um método e ele é público, então eu vou fazer o seguinte, ó. Conta, ponto, olha aqui, ó, essa conta aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Conta, ponto, deixa eu apagar aqui. Conta, ponto, 7, olha lá, ó. 7 número. Olha que coisa boa, ó. Olha lá o jeito que ficou, ó. Vamos colocar aqui. Vamos voltar. Ó, então tá lá agora, ó. Vamos tirar esse titular, que daqui a pouco eu volto com ele pra gente poder trabalhar, tá bom? Então, conta, ponto, 7 número, beleza? O que eu tô fazendo agora? Eu peguei esse valor, passei como parâmetro desse método e estou guardando esse valor aqui dentro de quem? Do meu atributo número. Vamos fazer um teste? Eu vou tirar isso aqui. A gente já fez os saques, a gente já fez tudo. Depois, qualquer coisa, eu crio novamente, tá ok? Só pra gente fazer um teste. Vamos executar aqui para ver o que está acontecendo? Opa, no pointer. Por que deu esse no pointer? É interessante ter acontecido. É uma outra forma da gente poder resolver. Olha só, vamos vir aqui. Olha onde é que deu o null pointer. Tá vendo que ele está tentando acessar o nome? O nome é de quem? Não é do titular? O titular é o quê? Não é um cliente? Não é um cliente. E aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês em aulas anteriores que para você poder acessar trabalhar com um objeto, uma classe, você precisa criar ele? E qual era o comando que a gente usava para criar? O new. E aqui está o problema. Eu não estou criando esse titular. Eu criei o titular aqui. Mas aqui nesse momento não existe uma associação. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma associação mais com o meu cliente. Minha conta está sem um cliente. E aí quando eu tento acessar aqui, ó, ele fala que nunca foi criado. É um ponteiro nulo. É nulo o espaço onde ele está tentando acessar. Então uma forma paliativa de resolver, daqui a pouco eu vou mostrar uma forma mais elegante, é você fazer o seguinte, ó. Criei um cliente, tá bom? Pessoal, mas que informação tem nesse cliente? Nesse momento nenhuma. Ele não tem absolutamente nada de informação, tá ok? Ele está absolutamente vazio. Tranquilo? Beleza? Então eu criei meu cliente. Vamos fazer um teste agora se isso vai funcionar. Espero que sim, né? A gente está sempre torcendo. Opa, tá lá. Sem problema, deu null. Por quê? Porque não tem informação. A gente não criou nada ainda, ele está vazio. A gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. O que eu acho importante é isso aqui, ó. Olha a minha informação aqui. Tá vendo que eu consegui passar o meu número agora, ó? Viu que legal? Eu passei meu número, ficou bem prático, né? Olha lá, ó. Tá lá. Olha o meu saldo. Agora eu preciso colocar o meu saldo. E aqui é quando eu falei para vocês que existem situações em que talvez você não vai criar um set para todo mundo. Esse deposita, a ideia dele, aqui, a ideia de depositar, não é a ideia de eu pegar um valor e guardar o valor no meu atributo? Qual a diferença de eu fazer isso aqui para isso aqui? Absolutamente nenhuma. A ideia é rigorosamente a mesma coisa, passar um valor e guardar dentro do meu atributo. A diferença aqui é que eu estou fazendo um cálculo, né? Mas a ideia é a mesma, tanto faz, eu estou guardando esse valor, não é? Mas eu dei um nome diferente. Então, por quê? Porque seria mais interessante eu usar um método que a gente conhece, por exemplo, um termo associado ao negócio de depositar. Se eu falar para alguém que vai chegar no banco, você vai colocar o seu set saldo, ou a pessoa vai falar, o que é isso? Você tá doido, maluco? Né? Pode até correr um risco de eu levar um tapa do cara tá achando alguma besteira. Então, mas agora se eu falar, você vai depositar, o cara já sabe na hora o que é o depositar. Então isso é bem importante você pensar e associar termos que estão relacionados à regra do negócio. Fica fácil para quem está trabalhando com o teu código, tá? Então, a ideia do depositar é muito parecida. Então, eu vou criar minha conta, ó, e vou depositar um valor inicial nela. Um valor inicial de R$500. Vamos executar aqui, ó. Tá lá, R$500. Tá ok? Então, agora eu estou acessando. Percebam que agora eu não mexo mais com o meu atributo. Eu estou escondendo cada vez mais o meu código. Eu estou cada vez mais encapsulando as regras de negócio. Olha só. Agora aqui, o cara para fazer um depósito, ele passa por aqui. Para guardar o número, ele passa por aqui. Eu poderia fazer, por exemplo, uma verificação aqui, ó, de dígito. Poderia fazer uma verificação da conta, do número que foi digitado, se o número é válido ou não. Tá ok? Então ele não saberia disso, beleza? Falta um detalhe, né? Vamos resolver o nosso cliente? Olha lá o nosso cliente, olha só que legal o nosso cliente. Vamos criar um cliente aqui de novo? Eu preciso guardar essa informação, não é? Então vamos criar ali de novo, ó. 7, olha lá, cliente, ó.
Opa, aqui, desculpa, set titular, tá vendo? Olha aqui, agora esse set titular ficou maluco, né, professor? Vamos ver isso aqui. Público, é um método público porque ele precisa ser visualizado. Os métodos sets, por padrão, não tem retorno, tá ok? Você não vai colocar um set com retorno. Por quê? Porque a sua ideia é só guardar o valor, você não precisa fazer mais nada além disso. Então, void. O set, ele também tem por padrão a nomenclatura set e o nome do teu atributo. Lembra do camel case, né? A ligação das palavras, o Tzinho, a próxima palavra é maiúsculo, né? Só o inicial, tá? Por isso que a gente trabalhou bastante a questão das nomenclaturas antes, eu fui rigoroso com vocês em relação a isso, tá? Então, olha isso aqui, ó, set titular, o set e o nome do atributo que está sendo guardado. Não é o titular? Opa, o titular é do tipo cliente, então aqui o meu parâmetro eu estou falando o seguinte, que eu vou ter que passar um titular, um objeto titular, né, com todos os atributos e métodos que estão nele, ó, e também um cliente, tá ok? Tá vendo isso aqui? Então, basicamente, é o que eu preciso passar, ó, um titular e um cliente. E vamos olhar aqui o seguinte, ó, o diz titular, ele está só guardando a informação aqui dentro, tá ok? Isso aqui é o meu set, eu estou pegando o titular, que é do tipo cliente, que é uma classe com informações de nome, sobrenome. Isso aqui a gente já viu que está ruim, daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Vamos fazer uma arte aqui ainda, né? Tá ok? Então, tá aqui o nosso cliente. Agora a gente consegue acessar. Olha lá, ó, conta. Eu não criei o método para fazer a associação. Qual é? Conta.set titular. Olha aqui que legal, ó. Conta.set titular. Por que está dando erro? Porque eu criei aqui com o nome de cliente, né? Então é só mudar o nome aqui para ficar bonitinho, ó. Olha lá então, eu criei o meu cliente aqui em cima, isso aqui não está legal, a gente vai mexer. Eu criei a minha conta, tá vendo? E eu estou realizando agora as ações, tá bom? Vamos fazer um teste para ver como é que está a nossa classe? Olha lá, agora que legal, ó, tá aqui o Bruno, por quê? Porque ele veio daqui, tá bom? Então, o set serve para guardar informações nos meus atributos. Eu passo uma informação que vai ser guardada no meu atributo. Professor, mas como é que eu sei? Pelo nome. Então, set já sabe que é um comando que você vai guardar. Aonde? Em um atributo chamado número. Beleza? Ah, professor, isso aqui ficou legal. Eu achei bem legal mesmo, né? Mas aí, o que eu faço? O seguinte. Eu estou com um método chamado extrato. E toda vez eu consigo visualizar tudo isso aqui. Mas e se eu precisasse visualizar só o número da conta? Como é que eu consigo visualizar isso? Ah, vou tirar isso aqui para a gente trabalhar, né? Só para ficar mais fácil. Ah, pessoal, isso aqui ficou muito moleza, ó. Conta, ponto... Espera aí, cadê meus atributos, pessoal? Eu não estou vendo ninguém aqui. Por que você não consegue ver nada aqui? Porque nenhum dos atributos que a gente tem estão públicos. Olha a diferença. Se eu colocasse, por exemplo, número para público, ó. Agora eu consigo visualizar ele aqui. Olha lá, tá vendo? Ah, pessoal, então eu já sei, eu vou voltar tudo para público. Não, né? Porque senão a gente nunca vai sair dessa conversa. Você vai mudar e não voltar. A ideia é que ele seja sempre privado. Sempre, assim, pra gente nas suas disciplinas, né? Que ele seja privado, tá? Por quê? Porque ninguém tem que ter acesso. Mas e como é que eu vou fazer então para acessar isso aí, professor? Me explica. E aí vem a segunda parte. Lembra dos gets e dos setters? O set está aqui, são os setters. Agora nós vamos fazer o get número. Olha o get aqui. Agora o get é diferente. O get é para buscar uma informação do meu atributo, tá? Eu não altero o atributo em hipótese alguma. Eu só recupero minha informação. Olha só como é que eu consigo recuperar aqui, ó. Get número, tá vendo? Vamos entender aqui, ó. Método público, beleza. E aqui vem um detalhe, ó. Ele me retorna o quê? Uma string. Uma string? Por que é string? Porque o meu atributo número é do tipo de texto. Então, o que ele vai me retornar não é o que está dentro de número? Número tem um string, eu preciso ter esse retorno como string, tá ok? Então, get número. Eu preciso de algum parâmetro? Nenhum. Porque toda a informação está guardada dentro do meu atributo número. Tá vendo isso aqui, ó? Olha lá que coisa simples, beleza? Então, esse é o meu método get. Para qual atributo? Para o número. Get número, tá ok? Vamos olhar aqui, ó. Agora aqui, ó, na minha conta, eu vou fazer o quê? Get, olha lá, get número, tá vendo? Então, agora eu consigo buscar a informação de um único atributo. E aí, o que é interessante aqui, ó, é que isso aqui só me retorna a informação. Eu não consigo alterar essa informação, tá ok? O get número só me retorna o texto para ser apresentado. E aí eu posso fazer o que eu quiser aqui, por exemplo. Ó. Vamos fazer um testezinho double, um valor qualquer. Né? E vamos buscar esse valor lá. Ó. Conta.get
número. Estão vendo lá? Oh, desculpa, aqui é uma string, né? Eu baguncei aqui aqui, número, tá? Então, o número da conta. Número da conta. Vamos colocar número da conta. Então, aqui é o número da conta, tá vendo? Guardei aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Número da conta passa a ser agora 5555. Tá legal? E vamos imprimir agora o nosso extrato novamente. Conta.extrato. Vamos imprimir para ver o que vai acontecer? Qual vai ser o valor da minha conta agora? Opa, qual vai ser o valor da minha conta? Rigorosamente o mesmo que tinha sido declarado aqui. Por quê? Porque o get não faz modificação nenhuma nos meus atributos. Ele só recupera essa informação para ser apresentada, para ser mostrado. Você até pode fazer mudanças nele, mas ele não altera o valor que está na classe. Beleza, então agora a gente fechou bem. Agora a gente guarda o número para um método que eu tenho, e eu só consigo buscar essa informação também por métodos que eu tenha, beleza? Então ficou legal isso aqui. Vamos tirar isso aqui não funciona absolutamente para nada, tá? Então tá lá o nosso get número. Vamos fazer o outro get que está faltando? Esse aqui também é legal, ó. Get titular, desculpa, né? Get, ó lá, get titular, tá bom? O que é esse get titular? Novamente, o método público de retorno, o tipo que vai ser retornado, né? Ou seja, o tipo que eu vou buscar lá. Qual é o tipo que eu vou buscar? Titular, não é do tipo cliente? Então, ele vai me retornar um cliente. E aqui é interessante, por quê? O que tem dentro de um cliente? Nome, sobrenome e CPF. Então, ele vai me retornar tudo isso de uma vez. Eu vou ter todas essas informações. Já vou mostrar para vocês, tá ok? Então, tá aqui, get titular. O nome, novamente, é get, por quê? Porque eu estou buscando a informação. Aqui eu estou guardando a informação no atributo, tá vendo? Set, eu estou guardando a informação. Tá? Professor, eu estou vendo que você está criando o get e o set é automático. Eu já vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso, tá? Fiquem tranquilos, vou mostrar para vocês um jeito mais prático para trabalhar com Eclipse. Mas aqui, vocês eventualmente vão ter que copiar, porque nem todas as ferramentas vão ter essa praticidade aqui, principalmente as que a gente está usando na web, tá? Mas não tem problema. Logo a gente vai voltar para nossas aulas presenciais e aí a gente vai voltar a trabalhar com Eclipse e aí vai facilitar a vida de vocês, tá bom? Quase todas as ideais, para não dizer todas, né, tem esse recurso de autocompletar, tá bom? Então, aqui eu recuperei meu titular, ó. Vamos buscar aqui informação? Vamos imprimir o titular? Conta.getTitular. O que vocês acham que vai aparecer aqui? Vamos ver? Ah, vai aparecer o nome, né, professor? Vamos executar? Opa, que coisa louca é essa aqui, professor? Por que está aparecendo isso? Porque ele está mostrando aqui a informação da minha classe sem nenhum texto. Ele não está mostrando o texto, ele está mostrando o endereço, uma representação de identificação desse objeto que foi criado na máquina virtual na memória, tá? Então ele está mostrando só isso aqui. Isso aqui para mim não serve. Agora eu posso fazer o seguinte, get titular. Quando eu me retorno isso aqui não é um titular da conta, ó, vamos fazer assim, ó. Um novo cliente, um novo cliente. Isso é um novo, tá ok? E aí eu posso fazer isso aqui, ó. Olha que legal, ó. Conta.titular. Ele não me retorna também um tipo cliente nesse get titular, olha aqui, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então agora eu posso retornar isso aqui. E agora eu posso acessar as informações, ó. Cliente. Percebam que aqui ainda está um problema grande porque eu estou acessando com atributo. Tudo bem, a gente já vai corrigir isso, tá bom? Olha aqui o que aconteceu. Beleza, eu consegui visualizar, né? Então eu estou buscando o meu titular, get titular de quem? Do atributo. E o que é que vem comigo? Um tipo cliente que é uma outra classe, tá? Então agora a gente está começando a fazer já um emaranhado, trabalhando com mais classes, fazendo mais associações, né? Isso aqui também tem uma forma de fazer. Não é muito recomendado porque acaba criando complicações para vocês, tá? Mas é uma forma funcional. Para evitar de você ter que declarar essa variável, você pode fazer o seguinte, ó. Conta.getTitular, ou seja, eu busquei meu titular e agora eu quero pegar uma informação do titular. Então, olha lá, ó, o nome dele está aqui, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu fui na conta, dentro da conta eu fui no titular e dentro do titular eu fui no nome. Percebam que ele fez uma escadinha, né? Ele saiu de conta, ó, saiu de conta, principal foi para conta, da conta ele entrou no titular e do titular ele chegou no nome, tá ok? Então fez isso aqui, tranquilo? Agora vamos entender o seguinte, eu preciso esconder meus atributos, lembra que eu conversei com vocês? Ó, aqui no caso do meu cliente, ele também tem que ser private, tá ok? Ó, ele é privado.
Lembra que eu falei para vocês, já deu erro, a gente vai corrigir. Por quê? Porque ele está fazendo acessos, ó, a locais indevidos. Tem locais que ele não pode acessar, ele está tentando acessar um atributo. Lembra que eu falei que ele é privado? Se ele é privado, quem que pode acessar essa informação? Somente a própria classe, tá ok? Então, algumas IDEs tem uma forma prática de você trabalhar com isso, tá? E aí, nesse caso, eu vou fazer aqui para vocês. Nesse início, nós vamos criar getters e setters para todos os atributos, sem problema nenhum, tá? À medida que a gente começar a trabalhar com mais recursos e avançar um pouco na programação, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a identificar quando deve-se ou não criar um get ou um set. Vão ter situações que você não quer criar isso, tá ok? Mas eu vou criar aqui para vocês, então olha só o que vocês vão fazer. Tem umas teclas de atalho, eu vou fazer com mouse, porque você pode se confundir com teclas de atalho, tá? Então, botão direito no espaço, ó, olha aqui, vão vir na opção refactor, refatorar, né? Fazer uma modificação no meu código, né? Opa, desculpa, eu falei errado, nossa senhora, aqui ó, source, tá? É no código fonte, eu tô bagunçando. Refactor a gente vai trabalhar depois, né? Somente quando for extrair superclasse e interface, mas vamos trabalhar com source aqui, tá? Então, fonte, olha o que tem aqui, ó. Gerar getters e setters. Uai, não é o que a gente acabou de falar, professor? Por quê? Porque por orientação a objeto, o Eclipse obviamente sabe que você vai usar isso aqui em algum momento. E aí você tem isso aqui, ó. Gerar getters e setters. Olha isso aqui agora. Lembra que eu falei para vocês em aula que chegar um momento que vocês iam escrever 3 linhas e o Eclipse ia preencher praticamente tudo para vocês? Tá quase chegando. E aí ele tem aqui as opções, ó. Os meus 3 atributos que estão aqui, nome e sobrenome. Olha o que ele tem de opção para eu marcar, ó. Se eu quero marcar o get e o set de cada um deles, nesse caso eu quero todos. Então o que eu vou fazer, ó? Select all. Ó, marcou todo mundo, ó, que legal, ó. Tá vendo? E agora eu vou apertar o gerar. Olha isso aqui, professor. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, preencheu tudo para mim. Lembrem que eu estou falando. Não quer dizer que sempre você vai fazer isso. Nesse momento, é ok fazer. Vocês ainda não têm uma noção maior do que precisa ser feito, tá? Daqui a pouco eu vou até mostrar alguma coisinha, mas, por enquanto, vamos trabalhar com getter e setter, tá ok? Olha só que legal, viu? Já criei tudo. E agora eu posso vir na conta. Epa, eu quero mostrar o meu nome, não é? O nome do titular. Se eu vou mostrar, eu vou buscar essa informação. Se eu vou buscar, qual é o que eu vou utilizar? O get nome. Olha lá, ó. Get nome, tá vendo? Aqui continua igual, não vou mexer em nada. Só que aqui eu vou usar agora o get nome. Viu que legal? Olha só o que acontece. Agora eu consigo acessar meu atributo que estava lá em outra classe. Por quê? Porque eu utilizei o get que foi criado para ele, ó. Tá bom? Então eu criei o get. Vamos voltar aqui agora. Eita, agora começou a dar erro. Não tem problema, porque a gente já entende isso aqui. Ele está falando que esses atributos não são visíveis, porque eles são privados. Se eles são privados, ó, só mandar o set do atributo que eu quero trabalhar. Tá vendo? Olha lá que legal. Set nome, set sobrenome, tá vendo? Olha que legal, ó, set sobrenome. E por fim, ó, set CPF. Tá vendo? Lembrem que eu comentei com vocês sobre o camel case. Aqui a gente já vai corrigir. Lembra que eu comentei sobre o camel case? Olha aqui por que era importante. O Eclipse gerou automaticamente os métodos get e set. E ele seguiu qual regra? Camel case, a regrinha das letrinhas lá, né? Em junção de palavras, a primeira vem em maiúsculo, tá bom? Então, por isso que era importante eu brigar com vocês por causa disso, tá? Foi para essa situação. Esse erro aqui a gente já sabe como é que vai ser corrigido, né? Eu consigo acessar o atributo? Não. Mas eu consigo acessar o meu atributo pelo método get. Vamos executar? Olha lá, agora deu tudo certo. Olha que beleza que ficou. Agora eu não consigo acessar nenhum atributo mais. Eu não consigo fazer absolutamente nada mais diretamente neles. Eu preciso obrigatoriamente passar por métodos que são criados para realizar ações com as minhas classes. Tá bom? Então, olha o que a gente já viu. Então, só recapitulando para a gente ir para a última parte. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, né? Desculpa, mas a gente começa a falar e eu falo bastante ainda, né? Ele lasca tudo, né, gente? Mas paciência. Então, olha lá. Nós descobrimos que existem 2 tipos aqui iniciais para a gente trabalhar com visualizações, modificadores de acesso. O método private, que esconde um atributo ou um método e permite que só a própria classe possa acessar esse atributo ou método. Beleza? Então, é o private que faz isso. Nós identificamos o public, que serve para quê? Para permitir que qualquer classe externa consiga acessar um recurso na tua classe principal aqui.
No caso, o método é público, a gente consegue acessar ele. Se eu tivesse um atributo público aqui, eu também conseguiria acessar esse método público por ele ter sido declarado como público, tá ok? Então foram esses dois que a gente conheceu. Além disso, nós descobrimos que existem formas de eu acessar atributos que são privados. Aqui é acessar, né? Que é usando o quê? Aqui está mais limpo. Acessar, opa, aqui. Acessar como? Utilizando os gets. E aí eu preciso criar um get nome, um get sobrenome, um get para cada atributo, tá ok? Então o get eu busco essa informação. E o set? O set eu guardo essa informação, tá ok? Então o set eu guardo essa informação, tranquilo? Então essa foi a que a gente trabalhou agora. Falta uma última parte que é muito importante e aqui eu vou explicar para vocês. Eu criei meu cliente. Ele tem um nome, Bruno, ele tem um sobrenome, Freitas, e ele tem um CPF. Só que tem um probleminha. Do jeito que está aqui, eu deixo na mão de quem está acessando escolher o que ele quer informar. Então, por exemplo, se ele escondesse o nome ali, ó, e só colocasse o CPF, o meu sistema não está preparado para tratar isso aqui, ó. Olha lá o que aconteceu, tá vendo? Então, eu tive um problema. Lembre que a ideia é deixar o mínimo possível de margem para quem estiver usando, ou acessando, ou utilizando uma biblioteca, um recurso teu, criar problemas para o teu sistema. Então, a ideia aqui é não deixar essa situação ocorrer. E aí nós temos um recurso para isso. Isso aqui é chamado de criar. Eu estou construindo o meu objeto, não é? Olha lá, minha classe é cliente, eu estou fazendo um new, eu estou construindo o cliente. E agora eu posso fazer o seguinte, se eu tivesse que falar o seguinte, um cliente de um banco, ele sempre vai ter um nome? Sim, né? Um cliente de um banco sempre vai ter um nome. Um cliente de um banco sempre vai ter um sobrenome? Sim, isso aí também é normal, ele tem que ter um sobrenome. E ele tem que ter um CPF? Claro, ele precisa ter o CPF. Então essas três informações são obrigatórias. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar a sempre que for criado um cliente, que você faça a informação desses valores. Como que eu vou utilizar isso? Com uma coisa chamada de construtor. Que raio é construtor, professor? Olha lá, vamos fazer da forma mais simples? Source, aqui ó, gerar construtores. Olha isso aqui, ó. Eu vou utilizar o construtor utilizando atributos. Mais uma vez, tá? Vamos fazer diferente, vamos fazer direto, tá? Um construtor, ele tem o quê? O nome, ó. Olha a diferença desse método, preste atenção. Ele tem o quê? O público, porque ele precisa ter um acesso, beleza? Existem situações de você ter outro construtor de um outro tipo, mas por enquanto, público para poder ser acessado. E qual é a principal diferença? Professor, o senhor errou. O senhor sempre falou pra gente que tem que começar com letra minúscula. Sempre não, né? Por quê? Olha essa diferença aqui. O que é semelhante a esse cliente aqui? Observem isso aqui, ó. O construtor tem o mesmo nome que a classe, tá ok? O construtor tem o mesmo nome que a classe. Ele tem algum retorno? Absolutamente nenhum. Então, um construtor, ele tem o nome da classe. Ele, nesse caso inicial com o agente, vai ser público. E olha aqui, ó. Ele não tem retorno. Professor, e daí? O que serve isso aqui? Vamos fazer um teste? Olha aqui agora. Agora eu vou falar o seguinte. Eu quero que seja passado para esse construtor o quê? Um nome, um sobrenome, tá? Vou colocar sobrenome igual está escrito lá, e um CPF. E aí eu vou falar o seguinte, esse nome vai ser guardado, ó, em algumas situações isso aqui pode complicar um pouco, tá? Então, não seria problema você fazer isso aqui, tá? N, S e F. Eu não gosto, fica estranho, tá vendo? Você não sabe muito bem o que está sendo passado. Então, não recomendo, tá? Mas eu já ensinei vocês. Qual é a diferença disso aqui? Isso aqui é o parâmetro. E esse aqui, qual é a diferença? O diz indica que isso aqui é o atributo, tá vendo? Por isso que eu briguei com vocês para vocês sempre usarem o diz, ó. Porque se você não usar o diz, olha o que está acontecendo, tá? O Eclipse falou para mim o seguinte, isso aqui não tem efeito. Por quê? Porque você está tratando com os dois atributos. Está falando, esse atributo vai receber esse atributo. Mas ele já tem o mesmo valor, então não vai ter mudança nenhuma. Tá? Então, por isso que a gente utiliza o diz. Tá? Vamos fazer para os outros três? Então, esse sobrenome que está sendo passado ali, também vai ser guardado no atributo sobrenome. Ó. Professor, eu preciso ter o mesmo nome? Não, já expliquei para vocês. Né? Não é necessário, mas facilita bastante. Ó, então, o CPF
também está guardando. Salvei e olha o que aconteceu lá no outro lugar. Olha só isso aqui, ó. Já deu erro em todo lugar, né? Olha que coisa maluca. Presta atenção nisso aqui. Tá vendo? Ó. Esse da conta eu vou deixar sem por enquanto, tá? Eu vou deixar ele aqui quietinho. Eu vou tirar isso aqui e vou deixar aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Tá? Eu posso até criar o construtor para ela, mas vocês vão... no final eu vou construir, tá? Mas só vamos deixar o titular quietinho aqui por enquanto. Deixa aqui já deu erro. Ó. Percebam isso aqui, ó. Esse aqui é o construtor. E eu estava fazendo o construtor dessa classe, passando o que aqui? Nada. Nada, nenhuma informação. Mas espera aí, meu cliente, eu criei o construtor para ele. Eu estou falando que agora para você criar um cliente, você precisa fazer o quê? Passar informações. Quais informações você precisa passar? Um nome, um sobrenome e um CPF. Tá vendo isso aqui, ó? Então vamos passar o nome, ó. O primeiro campo que eu vou falar aqui como parâmetro é o meu nome. O segundo, o meu sobrenome. E o terceiro? Opa, eu troquei, desculpa, né? Coloquei na sequência errada aqui, mas agora eu corrijo. Tá? Ó, então tá aqui, ó. E agora eu não preciso disso aqui. Olha quanto meu código diminuiu e olha o quanto meu código ficou mais claro. Eu estou criando um cliente, passando informações. Quais são essas informações que eu estou passando? Um nome, um sobrenome e um CPF. E aqui vem uma parte legal. E se ele, por exemplo, não quiser passar a informação do CPF? O meu sistema não vai aceitar, porque ele fala que isso aqui é obrigatório. Pessoal, mas aí eu posso passar qualquer besteira aqui. Sim. Se você não estiver fazendo essa checagem, sim, isso aí vai acontecer. Mas aí você tem novamente a situação. Se você sabe que esse campo é um CPF, aqui no cliente você pode fazer uma validação desse CPF. Então você poderia verificar aqui, antes de você guardar o CPF, calcular o dígito dele. E aí se desse certo, faria alguma ação. Se desse errado, você talvez não fizesse não criaria essa classe, lançaria uma exceção, que a gente vai ver mais na frente, um erro parametrizado que você possa criar, tá? Então você poderia fazer isso, ficaria escondido. Olha o quanto ficou mais simples isso aqui. Tá ok? Então, essa foi a ideia de fazer um construtor. É facilitar a criação. E aí você meio que amarra a pessoa que vai criar essa classe, a pessoa que está usando, né? Criar a tua classe, rigorosamente do jeito que você quer. Então, ele precisa passar um nome, ele precisa passar um sobrenome e ele precisa passar um CPF. Beleza? Então, aqui nós estamos trabalhando com construtores. A primeiro momento é um pouco complicado, fiquem tranquilos, depois a gente vai praticar bastante com essa ideia de construtores, gets, sets, então a gente vai trabalhar bastante, tá? Então, nesse primeiro momento, é importante tentar absorver a ideia, mas depois a gente vai praticar melhor, tá bom? Falta só um pequeno detalhe que eu falei que era por fim, a gente vai corrigir agora. Faltam 2 detalhes, na verdade. Vamos fazer o próximo? Lembra que eu falei para vocês que existem situações em que você não precisa criar um get e um set? Vamos imaginar, hipoteticamente, que essa situação aqui, ó, o nome de uma pessoa, é possível de você mudar? Tá, beleza, é possível. Mas vamos considerar que não. O nosso banco, ninguém muda o nome. A pessoa entrou com o nome, ele vai morrer com aquele nome no banco, ou ele então vai ter que ser criado um novo cadastro para ele. Tá bom? Da mesma forma que o CPF. Então, eu criei a pessoa aqui, ó, eu criei o Bruno com esse CPF. E ele nunca mais pode ser mudado. Esse CPF vai estar sempre associado ao Bruno. Do jeito que eu fiz aqui, ó, o que pode acontecer? Eu posso vir aqui, vamos mudar o nome, fica mais fácil, né? Vamos executar primeiro, né, pra gente ver de bonitinho, ó. Aqui, ó. Porque senão pode dar então tá lá, Bruno. Agora vamos imaginar que eu vá mudar esse nome. Lembrem que eu criei um método aqui na minha classe cliente para fazer essa mudança? Olha ele aqui, ó. Set, nome. Vamos fazer essa mudança para ver se isso é permitido? Cliente.set, nome. E vamos colocar aqui, eu deixei de ser Bruno agora e passei a ser José. Ó, José. Vamos executar e ver o que aconteceu? Opa! Então agora eu pude realizar uma mudança, tá vendo? Eu mudei o meu nome. Lembra que eu falei que o nosso banco não permite isso. Então tá moleza, né, professor? É só você fazer o quê? Ele não tem permissão de mexer nisso aqui, ó. E ele também não pode mudar o meu CPF. Vamos procurar o set CPF? Olha o set CPF. Não é o CPF que permite você guardar essa informação? Então, ó, acabou. Ele agora não consegue mais fazer mudanças. Quais são as mudanças que ele pode fazer? Vamos ver aqui, ó. Ele só pode mudar o sobrenome, tá? Então, é a situação de alguém casou, então você muda só o sobrenome, não muda mais o nome.
e não muda o CPF. Olha o quanto você escondeu o que está acontecendo por trás dos panos para a pessoa que está acessando o seu sistema. Além disso, você forçou ele a fazer rigorosamente o que você quer, né? Que é o quê? Forçar ele a construir a classe do jeito que você quer, utilizando um construtor, ó, tá? Você forçou ele a acessar os teus atributos utilizando os getters e os setters. Vamos só mudar o sobrenome só para a gente visualizar, né? Cliente.set, sobrenome. E aí, vamos colocar Machado, que é um outro sobrenome meu. Então, Machado, tá bom? Então, olha lá, Machado. Isso aqui vai acontecer. Eu não estou imprimindo, mas se eu quisesse imprimir aqui para a gente visualizar, ó, vamos só fazer uma coisa simples aqui, ó. Então, ó, abrir um espaço aqui, né? Só para... E vamos colocar titular, ó, titular, ponto, get sobrenome, não é? Eu não posso acessar direto, eu preciso passar pela classe que sabe acessar. Que no caso aqui é a classe cliente, tá bom? Então, olha lá, estou acessando cliente. Agora vamos imprimir para a gente ver qual é o sobrenome da pessoa. Bruno Machado, beleza? Sem isso aqui, ele vai manter o que estava na construção. Olha lá, ó que legal. Tá vendo? Então, isso é prático, né? Ficou bem legal. E aí a gente vem naquelas situações assim, né? Vamos voltar na conta? A conta tem um probleminha. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? A conta eu também poderia criar. Vamos criar uma conta aqui, ó. Eu poderia, agora utilizando recursos da IDE, clicar com o botão direito, vir em Refactor e... Oh, desculpa, Source, eu tô confundindo sempre, né? Tá difícil, né, professor? E vim aqui, ó, construtor, tá vendo? Ó, construtor utilizando fields, campos, atributos. E aí ele me mostraria quais são os atributos que eu quero adicionar, tá ok? Nesse momento, ele ia me adicionar um atributo do tipo titular, tá? Do tipo titular. Eu não vou adicionar esse momento, eu vou deixar para a próxima aula para a gente entrar aqui, tá? Porque eu acho que vai confundir vocês. Eu prefiro que vocês fiquem por aqui só, nessa parte, tá ok? Eu prefiro que vocês fiquem nesse modelo que a gente fez, tá bom? Então, vamos só dar uma recapitulada na nossa classe. Nossa classe cliente, ela tem um nome, um sobrenome e o CPF são atributos. E agora eles são privados, ou seja, quem acessa? Só o cliente pode acessar, beleza? Só o cliente pode acessar. Eu tenho o nome, o sobrenome, eu tenho o get nome, set, para poder buscar informação e guardar informações. Mas eu posso guardar informação de quem? Só do sobrenome. Por quê? Porque o nome e o sobrenome, o nome e o CPF, desculpa, estão sendo passados diretamente no meu construtor da minha classe. Olha aqui, ó, construtor da classe, tá? Isso aqui não é opcional, né? Isso não é opcional. Eu tenho aquele construtor, então eu sou obrigado a criar dessa forma, passando esses dados, tá bom? Eles precisam ser verdadeiros? Nesse momento, não. Se eu passar algo vazio aqui, ó, ele vai aceitar. O que ele precisa ser é um texto, porque lá ele está falando que é uma string, né? Então, aí ele não pode burlar isso. Mas aí já é um outro tratamento que a gente teria que fazer, tá ok? Então, o que eu quero que vocês façam é seguir essa rotina, tentar criar isso aqui. Eu vou estar à disposição de vocês já sabem, podem entrar em contato comigo, né? Pelos canais que já foram informados, YouTube, WhatsApp, sala de aula, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, tá ok? Então, com isso aqui nós fechamos a ideia de modificadores de acesso, beleza? Lembre que vocês precisam fazer essas atividades, vocês precisam criar essas classes, porque a partir dela nós vamos seguir as nossas atividades. Aqui a gente só vai aumentar essa conta, né? Daqui a pouco ela vai virar um banco mesmo. Vocês podem chamar até o banco de vocês, né? O banco do Bruno, por exemplo, que a gente vai trabalhar com ele. Brincadeira, né? Mas vai ser bem legal essa classe que a gente vai esse projeto que a gente está fazendo. Bem simplesinho, inicialmente, mas vocês vão ver que vai ter muita coisa legal vindo aí. Tem herança, né? Polimorfismo, sobrescrita, tem muita coisa boa por aí, tá bom? Então o que eu tinha para essa aula era isso. É um pouco extenso, eu sei, mas vocês vão ter um tempinho a mais aí para trabalhar, tá bom? Então até mais, até a próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau.